Eu quero te convidar para abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. 7, 24 de Mateus. Essa semana também a gente celebrou o Dia do Trabalhador e eu compartilhei um texto inspirado dos nossos trabalhadores voluntários, inclusive aqueles que vieram aqui justo no 1º de maio trabalhar. E dizer que o movimento da Igreja do Senhor avança com muito trabalho, né? E inclusive a gente não pode pensar só trabalho como esse trabalho remunerado, como esse trabalho que nos coloca num caminho de uma carreira, que é, claro, muito importante e é, na maioria das vezes, a forma como Deus usa para nos sustentar. Mas há muitos outros trabalhos que carecem de valorização e reconhecimento. O trabalho doméstico, o trabalho da educação dos nossos filhos e o trabalho ministerial voluntário. A igreja, a missão do Senhor, avança pelo mundo com muito trabalho. E se você não está trabalhando, está vivendo errado. Porque é fundamental. É fundamental para você, é fundamental para o reino, é fundamental para todos nós. O trabalho nas suas diversas formas, remunerado, voluntário, doméstico, com a família e de todo modo. Então, a gente celebra, e eu celebro com muita gratidão, nós como uma igreja trabalhadora. Graças a Deus por isso. Mateus capítulo 7. Versículo 24 e 25, a gente está entrando numa campanha, edificando a sua casa sobre a rocha. Historicamente, a nossa denominação celebra no mês de maio o mês da família. E esse ano eu quis trazer essa temática de família para dentro da nossa igreja, para a nossa realidade. Então eu já mandei no grupo da igreja um documento em PDF com devocionais para todos os dias do ano. E esses devocionais estão concentrados nessa temática da família. Está disponível para todo mundo. A nossa denominação propôs e colocou à disposição vários materiais. As crianças vão trabalhar também com esse tema nesse mês. Então nós queremos a igreja toda envolvida, os pequenos grupos também. E o texto base é exatamente Mateus 24 e 25. Eu leio na NVT hoje e diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Pai amado, a gente confia no Senhor. A gente confia na Tua palavra, a gente confia na Tua graça, que se manifesta no nosso meio e que fala conosco. Fala mais uma vez, Deus, em nome de Jesus. Amém. O que esse texto do Sermão do Monte diz para nós? Que a sabedoria não consiste no excesso de informação que a gente possa acumular. E esse é parte do grande equívoco do nosso tempo, e especialmente das novas gerações. Como eu tenho acesso à informação, como eu sei usar o Google, como eu sei usar o ChatGPT, como eu sei usar o YouTube, como eu sei usar as plataformas, como eu sei acessar informações de várias fontes, de vários modos, logo, eu sou alguém muito sábio. E aliás, é preciso distinguir sabedoria de inteligência. Inteligência tem a ver com uma capacidade cognitiva. Inclusive,
Eu sou adepto da teoria das inteligências múltiplas, porque há quem seja muita inteligência para matemática e há quem tenha pouca inteligência para linguagens. Há quem tenha muita inteligência para questões teóricas e há quem tenha muito pouca inteligência relacional e emocional. Então as inteligências são variadas. Essa questão de ver inteligência a partir de testes de QI já está bastante ultrapassado. Porque um teste de QI pode medir um tipo de inteligência, mas as inteligências são múltiplas e variadas. Mas a sabedoria, ela vai além e é muito mais profunda do que a inteligência. Uma ilustração é que alguém diz que inteligência é saber que o tomate é fruta. E sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Então, a inteligência pode ser esse dado da informação. Eu tenho uma informação e eu sei acessar essa informação, eu sei lidar com informações variadas, ok, isso é um tipo de inteligência. Mas a Bíblia não convida a gente a sermos inteligentes. A Bíblia convida a gente a sermos sábios. É outra coisa. A inteligência nos ajuda muito, de muitas formas. Mas a sabedoria é outra coisa, é outro nível. Alguém já disse que uma coisa é ter mestrado, ter doutorado, outra coisa é ter as manhas. É ter a sabedoria do negócio, né? E sabedoria é aplicação prática daquilo que de fato importa. Nisto consiste a sabedoria. E nas palavras de Jesus, existe gente tola e gente sábia. Nas palavras de Jesus, existem essas duas categorias. E como é que Jesus distingue esses dois tipos de gente? Há um tipo de gente que ouve as palavras de Jesus e as pratica. Este é o sábio. Não importando se esse sábio é um doutor da lei ou se ele é um pescador de peixe. Não importando se esse sábio é alguém muito letrado, que lê muito bem e escreve muito bem, ou se é uma pessoa analfabeta que nunca aprendeu a escrever o nome. Porque o sábio é aquele que ouve as palavras do Senhor e a coloca em prática. De tal forma que quando vem as dificuldades da vida, que vem sobre todos nós, a sua casa, a sua vida, o seu lar, a sua família, permanece de pé. Suporta os ventos, as chuvas e as tempestades. Em contraste, aquele que ouve as palavras de Jesus, aquele que lê a Bíblia, aquele que conhece de Gênesis a Apocalipse, aquele que decora todos os versículos, aquele que sabe e que manipula muito bem as tecnologias todas, mas não coloca em prática. Jesus nem considera ele inteligente, Jesus chama ele de tolo. No nosso linguajar mais chulo, nós dizemos, Jesus chama ele de burro. E não é que ele não seja inteligente, mas é porque ele não é sábio. Ele não coloca em prática as palavras de sabedoria do Senhor. E aí, quando vem o vento, quando vem a chuva, quando vem a tempestade, a casa dele cai rapidinho. Porque foi uma casa construída sobre areia, sem nenhuma firmeza, sem nenhum alicerce. Lembra que eu falei daqui, no aviso, sobre a jornada de maturidade da fé? Passa por aí. Passa por essa encarnação
da palavra de Deus. Passa por essa aplicação, por essa vivência da palavra, por essa firmeza, por essa estrutura que essa palavra, essa sabedoria nos dá. Enquanto que de outra forma, em contraste a isso, aquele que sabe não põe em prática, não adianta nada saber. E agora, olhando para a nossa família, eu quero olhar para a perspectiva de como a gente vai proteger a nossa casa das tempestades da vida. Como é que a gente protege a nossa família? Ora, o texto já deu a resposta. A gente protege a nossa família na prática do que é certo. A gente protege a nossa família praticando o que de fato importa. E quantas famílias desabam porque o discurso não tem nada a ver com a prática. Porque a aparência não tem nada a ver com o dia a dia, com a vida de fato. Sim. Porque fora de casa nós podemos aparentar muita coisa. Fora de casa nós podemos nos vestir de personagens variados. Inclusive, de vez em quando, a gente tem que encarar certos personagens, né? Para dar conta do trabalho, para dar conta da vida, para dar conta dos estudos, para dar conta de tudo que a gente enfrenta aí fora. Mas em casa, a gente é o que é. E às vezes as nossas máscaras caem muito rapidamente. Então, proteger a nossa casa, em primeiro lugar, é colocar em prática aquilo que de fato importa. Vivenciar. E nisso, quem é pai, quem é mãe, já sai com um desafio, mas também com uma ajuda das nossas crianças, não é? Em casa, a Cris tem mania de roer unha. Logo, o Estevão vive com a mão na boca. E aí a gente falou, não pode roer unha, não pode pôr a mão na boca. Aí o Estevão vê a mamãe com a mão na boca. Aí o Estevão fala, não pode pôr a mão na boca, mamãe. Ele nos lembra daquele ensino que nós demos. E que não vale só da boca para fora, tem que valer na vida. E as crianças são muito literais, né? Então elas absorvem e cobram a literalidade daquele compromisso, daquilo que foi dito, que foi ensinado. Na vida, no cotidiano. Se a igreja é para nós importante, então temos de demonstrar essa importância. Se a família é de fato importante, temos de demonstrar essa importância na prática. Pode seguir. Todas as famílias enfrentam momentos de crises, sejam elas financeiras, doenças, conflitos, ataques espirituais. E Jesus não promete a ausência de tempestade, mas a segurança de quem constrói a sua casa sobre a rocha. Essa firmeza. Pode seguir. A rocha é Cristo e os seus ensinamentos, certo? Então a família protegida é a família que obedece e molda os seus valores a partir dessa palavra. Pode seguir. E aí, a primeira proteção que a gente tem que pensar para a nossa família é a proteção espiritual. Efésios 6 fala ali de que a nossa carne não é contra o sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados, é contra potestades, e a gente precisa estar espiritualmente revestido. A batalha espiritual é uma realidade, que nós devemos estar atentos e buscar proteger. Na história de Jó, diz que ele orava de madrugada pelos seus filhos, e ele chegava a oferecer sacrifícios, para o caso de, porventura, os seus filhos viessem a pecar. Ele entendia a batalha espiritual que se vivia e fazia questão de protegê-los, de orar por eles. A gente precisa de proteger espiritualmente os nossos, aqueles que nós amamos. Nós precisamos nos proteger mutuamente. Porque todos nós sofremos ataques de todos os lados. E nós precisamos estar atentos à proteção. Há também a necessidade de uma proteção relacional. Como é que a gente se protege nos relacionamentos? Eu acabei de assistir uma série que está no hype aí, que é a Adolescência. Quem assistiu?
Interessante de se ver. E eu não vou dar spoiler, mas para mim a chave e a grande questão da série, eu acho que por isso repercutiu tanto, é o quanto os adultos não conseguem enxergar o mundo dos seus filhos. O quanto o mundo da internet é obscuro e às vezes a gente não consegue entrar nessa realidade. Então, é sobre uma proteção relacional de ver o outro e enxergar o outro para além do bom dia, boa tarde, boa noite, para além do oi, tudo bem. É enxergar as camadas mais profundas das pessoas próximas a nós. Porque só enxergando essas camadas mais profundas, a gente vai dar conta de protegê-las. Só entrando mais perto do outro e do mundo do outro, a gente vai dar conta de oferecer proteção, especialmente para quem é mais vulnerável, né? Nossas crianças e adolescentes. Mas também nós adultos carecemos de proteção. Eu também preciso proteger a Cris e a Cris também precisa me proteger. Mas para que a nossa proteção seja efetiva, primeiro, a gente tem que se olhar, se observar, prestar atenção. A gente vive num mundo em que a gente não consegue prestar mais atenção em nada, porque a gente está distraído com tudo. Então, prestar atenção no outro. Às vezes a gente está num casamento, está numa vida a dois e não está prestando atenção no outro. Como é que você está? Como é que você está se sentindo? Como é que você tem passado? Quais são os seus sentimentos? O que está te deixando triste? O que está te deixando alegre? O que está acontecendo de bom? O que está acontecendo de ruim na sua vida? Prestar atenção. Prestando atenção, a gente pode oferecer caminhos de proteção. Olha, vai no médico ver isso. Olha, fala com alguém sobre aquilo. Olha, considera a possibilidade disso, daquilo e daquilo outro de repente. A gente cuidar e proteger o outro, a gente precisa entrar um pouco na vida desse outro. E é na intimidade familiar que a gente vai ter maiores oportunidades disso. E não é bom que ninguém esteja só. Então, por mais que você viva sozinho, você precisa de pessoas na sua vida que possam te proteger. Você precisa de família, você precisa de amigos espirituais, você precisa de proteção dos outros. A gente não dá conta de se proteger em todos os aspectos. É lógico que tem coisas da autoproteção que a gente precisa se cuidar, deve e pode se cuidar. Mas a autoproteção não dá conta. A minha opinião contra o armamento de pessoas à torta e à direita é inclusive essa. Que a autoproteção somente não dá conta. A gente precisa de terceiros que nos protejam. Porque nós podemos sofrer um ataque surpresa. Porque nós temos pontos cegos. Porque alguém pode vir por trás de nós e a gente não vê. Então nós precisamos de outros que nos protejam. Eu não sei se você já prestou atenção, mas você não tem policiais em serviço sozinhos. É no mínimo uma dupla. Você não tem policiais de moto parando em paralelo. Quando policiais de moto estão na rua a trabalho, um para de frente e o outro para trás de lado. É uma lógica de proteção, um com o outro. Nós carecemos de proteção um com o outro. Porque nós sempre vamos ter pontos cegos. Nós não temos olho na nuca. Então a gente não enxerga tudo. Alguém tem que nos ajudar a ver. Alguém tem que nos auxiliar. E aí entro já na vigilância. Nós temos de estar abertos a essa proteção. Sim, temos de ser humildes de quando alguém vem e chama a nossa atenção para nos proteger. Para nos ajudar. É lógico que nós nos irritamos às vezes com pessoas que adentram a nossa vida.
Lógico que nós nos irritamos com certos controles, né? Mas deixa eu dizer, eles são necessários. Podem, às vezes, passar do ponto, e quem é mãe sabe que sempre passa do ponto com os seus filhos, com a sua busca de proteção. Mas se a gente for um pouquinho inteligente, um pouquinho sábio, a gente vai reconhecer o quão importante é essa proteção. De quantas coisas essa proteção, esse discurso do toma cuidado, esse discurso do veja isso, veja aquilo, pensa naquilo outro, nos livrou, às vezes até da morte. Então, precisamos ter humildade de saber, carecemos de proteção. Precisamos de proteção espiritual vindas de Deus, mas precisamos de proteção relacional vindas do outro. Sozinho não estamos a salvo. Recentemente, no meu condomínio, no meu prédio, no andar de baixo de onde eu moro, uma menina de 20 anos se jogou da varanda. Do 11º andar. 8 horas da noite. Eu tinha ido comprar fruta com o Estevão. Estava voltando para o apartamento, vi um movimento do resgate. Pensei, alguém passou mal, né? De repente chamaram para socorrer. Era uma jovem de 20 anos que tinha se jogado. Se arrebentou. Morreu na hora. Acabou. Então, nós não estamos livres de nenhuma tragédia. Nem nós, nem quem está do nosso lado. Provavelmente eu peguei elevador muitas vezes com essa menina, já que era do mesmo bloco que eu. A gente não está livre. Mas as pessoas que estavam próximas delas tinham de ver. É lógico que aqui não cabe também ficar culpabilizando, porque a gente sabe que uma tragédia dessa pode ter muitos fatores que fogem do controle de qualquer pessoa. Mas aí voltando para a série, o que a série Adolescência mostra para a gente é, temos de prestar atenção. Temos de ver. Eu tinha incômodo na minha infância, e hoje eu quase faço a mesma coisa com o Estevão, que é a minha mãe ficar examinando meu corpo todo dia quando eu ia tomar banho. Olhar se eu tinha mancha, olhar se tinha alguma coisa, olhava à frente, olhava atrás, olhava tudo. Cuidado, proteção, deixa eu ver como é que está. Deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu saber da sua vida, do seu corpo, e hoje mais do que nunca, da sua cabeça. Como é que você está? A gente tem de se proteger. Nós temos que ocupar esse lugar. Nós temos de proteger as nossas crianças, sim, são mais vulneráveis. Mas nós temos de proteger também os adultos. Nós temos de nos proteger mutuamente. Porque ninguém está 100% seguro e ninguém dá conta de si sozinho. Então, família deve ser espaço também de proteção, de vigilância, de cuidado. Pode seguir. O que a gente precisa fazer? A gente deve estabelecer um ambiente de adoração em casa. Isso vai ajudar a gente nesse clima de proteção e nessa realidade espiritual. Priorizar tempo em família com diálogo sincero. A internet nos isola, né? Nos coloca cada um no mundo com o seu celular, com o seu tablet, com o seu computador. E o tempo em família, com conversas sinceras, vai nos resgatar esse olho no olho, vai nos fazer prestar atenção um no outro. Rotinas espirituais, a gente falou tanto disso no começo do ano, né? De culto no lar, de leitura bíblica, de oração. E também saber buscar ajuda com discipulado, aconselhamento. Nós precisamos uns dos outros. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. E nessas tempestades da vida,
nós carecemos de quem nos ajude. Volta ao que eu falei sobre os pequenos grupos. Esteja no pequeno grupo para você ser fortalecido, mas esteja no pequeno grupo para você fortalecer a outras pessoas. Se você for alguém maduro, se você for alguém forte, se você for alguém que está super bem na sua jornada e na sua fé, que ótimo! Ajude outros a estarem tão firmes com você. Se o seu casamento é uma bênção, que bom, está numa fase boa, que ótimo! Identifique outros casais que não estão vivendo momentos tão bons assim e ajude-os, apoie-os. A gente precisa de cuidado, todos nós precisamos. E nós temos de ter a humildade de se abrir para receber ajuda. E nós temos de ter a proatividade de ajudar, de buscar a quem a gente pode abençoar, de quem a gente pode cuidar. Pode seguir. A casa sobre a rocha não é invulnerável, mas ela é inabalável. O que ela quer dizer? Ela vai sofrer os ventos, as tempestades, a chuva, talvez vai dar umas goteiras, talvez vai ter umas telhas que vão voar. Mas o nosso desafio é que a casa permaneça de pé. As telhas que voarem, as goteiras que surgirem, a gente vai tapando, ajeitando, mas a gente vai trabalhar sempre para manter a nossa casa, a nossa vida, a vida da nossa família, sobre a rocha da prática da palavra de Deus. Pode terminar? Então, o meu desafio para você é: se proteja. Proteja quem você ama. Não abra mão nem de si e nem do outro. E a nossa jornada de fé nunca vai ser sobre saber mais da Bíblia somente. A nossa jornada sempre vai ser como é que a gente coloca isso em prática. Como é que a gente aplica na nossa vida tanta coisa que a gente já sabe e que nos resta obedecer.